Bom dia, galera. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, tá? Hoje nós daremos continuidade ao nosso assunto estudado na nossa última aula, que foi uma breve revisão sobre as operações envolvendo números racionais. Hoje a gente vai trabalhar a potenciação de números racionais, ok? Gostaria que vocês copiassem todos os exemplos da aula e tentassem fazer os exercícios que estão no final da aula para a gente discutir no nosso grupo, tá certo? Bem, vamos relembrar um pouquinho de potenciação, tá? Que a gente começou a estudar lá no sexto ano. A potenciação nada mais é do que uma operação que você tem uma multiplicação de fatores iguais, tá? Então, por exemplo, esse primeiro exemplo, a gente tem 8 elevado a 2, né? 8 elevado à segunda potência, ou 8 elevado ao quadrado, tá? O 8, que é o número maior, que fica embaixo, a gente chama de base. O número que fica pequenininho em cima da base, a gente chama de expoente. Ele vai dizer quantas vezes a gente vai multiplicar repetidamente a base. E a gente efetua a multiplicação da potência para obter o resultado, tá? Que é justamente o resultado da operação, tá? Então, 8 elevado ao quadrado é 8 vezes 8, que é igual a 64, ok? Quando o expoente é 2, tá, pessoal? A gente comumente chama de quadrado, tá? Então, nesse caso, a gente poderia ler essa primeira potência de cima como 8 elevado ao quadrado. 10 elevado à segunda potência, 10 elevado ao quadrado, 20 elevado a 2, a segunda potência, né, elevado a 2, 20 elevado ao quadrado, tá? Quadrado porque quando a gente está falando, por exemplo, do cálculo de área, na parte de geometria, a gente está considerando duas dimensões, né? Largura e comprimento. Por isso que, como a gente utiliza muito o estudo de potência no cálculo de área, então a gente diz que o expoente tem ordem quadrada, tá? Nesse segundo exemplo, a gente tem 3 elevado à terceira potência, tá? Quando o expoente for 3, a gente pode ler ao cubo, justamente por causa desse exemplozinho geométrico que está sendo colocado aí, tá? O cubo, ele é uma figura geométrica espacial que tem 3 dimensões, né? Largura, comprimento e altura. Então, como tem 3 dimensões, a gente relaciona a um cubo, tá ok? Então, quando o expoente for 3, a gente lê ao cubo. Então, 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. Tá? Professor, e quando o expoente tiver um valor maior do que 3? Nesse caso, a gente lê de forma ordinal, certo? Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e assim sucessivamente, tá? Sempre terminando depois da leitura ordinal a palavra potência. Por exemplo, 2 elevado a 4, a forma correta de se ler a potência é 2 elevado à quarta potência, né? Ou a quarta potência de 2. 10 elevado a 5 é 10 elevado à quinta potência, ou a quinta potência de 10 e assim por diante. Lá no sétimo ano, nós estudamos potenciação com expoente negativo, tá? Quando a gente tem uma potência, uma potenciação, na verdade, né? Porque potência é o resultado da potenciação. Quando a gente tem uma potenciação em que o expoente é negativo, certo? Então, a gente vai... Há duas formas de você fazer, tá? Ou você inverte a base e deixa o expoente positivo, como está sendo colocado aí, né? Por exemplo, 3 elevado a menos 2, a gente inverte o 3, tá? Fica 1/3 elevado
ao expoente 2 positivo, tá? Ou a outra forma da gente fazer é a gente escrevendo o 3 elevado a 2, né, ou 3 elevado ao quadrado, como denominador de uma fração com numerador 1, tá? Nesse caso, 3 elevado a menos 2 vai ficar 1 terço elevado ao quadrado, né? Elevado a segunda potência. Então fica 1 terço vezes 1 terço. Multiplicação de fração, multiplica numerador por numerador e denominador por denominador. 1 vezes 1 dá 1 e 3 vezes 3 dá 9. Então 3 elevado a menos 2 é 1 nono, tá? 8 elevado a menos 2, similarmente ao exemplo anterior, né? Fica 1 oitavo elevado ao quadrado. 1 oitavo vezes 1 oitavo é 1,64 avos. Perdão, pessoal. No terceiro exemplo a gente tem uma potência, tá? Uma potenciação, na verdade, com base negativa, tá? Então vamos lá, pessoal. Também relembrar lá do sétimo ano. Quando a base é negativa, tá? O resultado da potência só é um número positivo, certo? Se o expoente for par. Se o expoente for ímpar for um número ímpar e a base for um número negativo, o resultado da potenciação é um número negativo. Por quê? Porque fica menos 4 elevado a menos 3 vai ser igual a menos 1 quarto, porque é o inverso de menos 4, tá? Elevado ao cubo, certo? Então a gente vai ter menos 1 quarto vezes menos 1 quarto vezes menos 1 quarto, tá? Então a gente tem uma potenciação com base negativa e expoente ímpar, tá? Quando a base for negativa e o expoente for ímpar, o resultado é negativo. Então 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4, 64. Então menos 4 elevado a menos 3 é menos 1 sobre 64 avos. Menos 10 elevado a menos 2, nesse caso aqui, a gente tem uma base negativa, mas o expoente é par, certo? Então, por isso que nesse exemplo, no quarto exemplo, o resultado vai ser positivo. Então, a gente vai ter que menos 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa. O inverso de menos 10, né, é menos 1 décimo elevado ao quadrado, né? O expoente deixa de ser menos 2 para ser 2 positivo. Menos 1 décimo vezes menos 1 décimo. Potenciação de base negativa e expoente par, resultado positivo. 1 vezes 1 dá 1 e 10 vezes 10, 100. Tá? Menos 9 elevado a menos 1 fica menos 1 nono elevado a 1, que é menos 1 nono. Tá? Mesma situação. Nesse quinto exemplo, menos 9 elevado a menos 1 fica a mesma condição de menos 4 elevado a menos 3. A base é negativa, o expoente é ímpar. Então, resultado negativo. E 10 elevado a menos 3, o inverso de 10 é 1 décimo elevado ao cubo, né? Elevado à terceira potência positiva. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, e 10 vezes 10 dá 100, 100 vezes 10 dá 1000. Tá? Então, 10 elevado a menos 3 é 1 milésimo. Então, assim, pessoal, na potenciação de números racionais, essa regra, tá? Em relação à potência, que é o resultado da potenciação, a regra de sinal é a mesma para os números inteiros, tá? Se a base for um número negativo, tá? E o expoente for um número ímpar, o resultado é negativo. Se a base for um número negativo e o expoente for positivo, a potência vai ter resultado positivo. Em qualquer outra situação, o resultado sempre vai ser positivo, certo? De forma resumida, a potenciação de números racionais só tem um resultado negativo com o sinal de menos na frente, se o número que está dentro de parênteses, se ele for um número negativo, tiver um sinal de menos na frente, e se o expoente for ímpar.
1, 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante, tá? Primeiro exemplo, menos 1 nono elevado ao quadrado. Fica menos 1 nono vezes menos 1 nono, né? 1 vezes 1 dá 1, 9 vezes 9, 81, tá? Então fica 1 sobre 81. Mais 1 quarto elevado ao quadrado, fica 1 quarto vezes 1 quarto, que é 1 sobre 16. Menos 1 meio, que é o terceiro exemplo, né? Menos 1 meio é essa fração menos 1 sobre 2, tá? Quando o denominador for 2, a gente lê meio. Menos 1 meio elevado à sexta potência vai ser menos 1 meio vezes 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 menos 1 meio, cujo resultado é 1 sobre 64, né? Porque 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64. Menos 0,7 elevado ao cubo, né? A gente vai ter um resultado negativo, né, nesse exemplo, porque base negativa e expoente ímpar. Então, menos 0,7 vezes menos 0,7 menos 0,7. A gente pode, na aula anterior eu expliquei que o 0,7 ele é 7 sobre 10, né? Então, se a gente multiplicar 7 sobre 10 vezes 7 sobre 10, a gente vai ter 49 centésimos, tá? E 49 centésimos, 49 sobre 100 vezes 7 décimos, a gente vai ter 343 milésimos, tá? Então, 343 sobre 1000, a forma decimal dele é 0,343, tá? Repete sinal de menos porque a potência tem base negativa e expoente ímpar. No quinto exemplo, menos 4 11 avos elevado a zero. Propriedade da potenciação, tá? Sempre que você tem uma potenciação com a base, certo? Que é o número que está dentro do parênteses, diferente de zero, e o expoente for igual a zero, o resultado sempre é um positivo, tá? E 0,9 positivo elevado ao cubo vai ser 0,9 vezes 0,9 vezes 0,9. 0,9 é a mesma coisa que 9 décimos, né? 9 sobre 10. Então fica 9 sobre 10 vezes 9 sobre 10 dá 81 centésimos. 81 centésimos vezes 9 décimos, 9 sobre 10, fica 81 vezes 9, 729. 100 vezes 10, 1000. Então fica 729 sobre 1000, né? 729 milésimos, que é a mesma coisa que 0,729. Tá? Na página 42 do livro de vocês, a gente tem esse exercício resolvido, tá? Escreva, a gente tem a segunda questão e a terceira questão que eu vou apresentar para vocês aqui. Na segunda, tem assim, ó, segunda questão, da página 42. Escreva na forma de multiplicação as potências a seguir. Então, a questão nada mais, nada menos queria que você pegasse a potenciação e escrevesse como é a sua definição, né? Uma multiplicação de mesmo fator, em que o número que você multiplica é a base, é o número maior da potenciação, e a quantidade de vezes que você multiplica é o númerozinho pequenininho que fica em cima, que é o expoente. Então, 2 elevado à quinta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Você efetua essa mesma ideia para os outros itens, tá certo? E na terceira questão, ela queria que você dissesse qual é a potência que representa cada uma das representações geométricas, tá? No item A, a gente tem um quadrado, certo? Um quadrado de lado em que cada lado do quadrado a gente tem 5 quadradinhos de comprimento, tá certo? Então, uma potência que pode representar a quantidade de quadradinhos do item A é 5 elevado a 2, tá? Ou 5 elevado ao quadrado, certo? Porque 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5, que é 25, que é o número total de quadradinhos
desse quadrado. E no item B, a gente tem que a 10 elevado à terceira potência, 10 elevado ao cubo, indica a quantidade de cubinhos que a gente vai ter no total desse cubo maior, tá certo? Lembrando, né, o expoente no item B é 3, é ao cubo, porque a gente tem, no caso de um cubo, de um dado, a gente tem 3 dimensões, largura, comprimento e altura, tá? E em cada dimensão, a gente sempre tem 2 cubinhos, certo? Indicando cada lado. Para deixar como atividade domiciliar, pessoal, eu vou deixar a atividade da página 42 para vocês, tá bom? Utilizem as informações que eu apresentei na aula, certo? E a questão é essa, calcule as potências a seguir, tá certo? Vocês vão calcular cada uma dessas potências, ok? Um abraço.